Você sabe o que é biodiesel? É um combustível renovável, biodegradável e ambientalmente correto. É constituído de uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos. Esses, por sua vez, são obtidos da reação de transesterificação de qualquer triglicerídeo, com um álcool de cadeia curta, metanol ou etanol, respectivamente. A transesterificação é o processo de transformação do óleo vegetal em biodiesel. Esse processo consiste na separação da glicerina do óleo vegetal. Cerca de 20% de cada molécula de óleo vegetal é formada por glicerina, o que deixa o óleo mais denso e viscoso. É importante ressaltar a diferença entre as nomenclaturas biodiesel e ecodiesel. O ecodiesel é uma mistura de biodiesel e óleo diesel mineral, ajustada de forma a reduzir os impactos ambientais. A viabilidade técnica de um combustível para motores diesel deve ser vista sob os seguintes grupos de fatores. O primeiro é a combustibilidade. Esse fator diz respeito ao seu grau de facilidade em realizar a combustão no equipamento na forma desejada, na produção da energia mecânica mais adequada. Os impactos ambientais das emissões também são uma característica importante, pois a fauna e a flora precisam ser preservadas. O teor de enxofre e de hidrocarbonetos aromáticos, além da combustibilidade, são características importantes inerentes aos impactos das emissões. Outro fator é a compatibilidade ao uso, que diz respeito à longevidade, não somente do motor, mas dos seus entornos. É medida pela lubricidade e pela corrosividade. Já a compatibilidade ao manuseio diz respeito ao transporte, ao armazenamento e à distribuição do combustível. O biodiesel pode ser produzido a partir de diversas matérias-primas, mas as suas características são semelhantes entre si, sendo quase idênticas, independente da natureza da matéria-prima e do agente de transesterificação, se etanol ou metanol. O biodiesel tem as seguintes propriedades físicas: viscosidade e densidade. São propriedades fluidodinâmicas de um combustível e influenciam na sua circulação e injeção no motor. Lubricidade é uma medida do poder de lubrificação de uma substância. Ponto de névoa e fluidez. O ponto de névoa é a temperatura em que o líquido, por refrigeração, começa a ficar turvo. Já o ponto de fluidez é a temperatura em que o líquido não mais escoa livremente. Ponto de fulgor é a temperatura em que o líquido se torna inflamável em presença de uma chama ou faísca. Poder calorífico indica a quantidade de energia desenvolvida pelo combustível por unidade de massa quando é queimado. Índice de cetano. Quanto maior for o índice de cetano de um combustível, melhor será a combustão de um motor diesel. O biodiesel tem ainda algumas propriedades químicas, que são o teor de enxofre e o poder de solvência. No fascículo, você confere as normas técnicas que se aplicam ao biodiesel e também a sua especificação preliminar. Em 1895, Rudolf Diesel concebeu um motor que mais tarde seria batizado como motor diesel, em sua homenagem. Em 1900, um motor diesel foi apresentado ao público na Grande Exposição Internacional de Paris, na França, funcionando com óleo de amendoim. Mas foi somente na década de 80 do século passado que o biodiesel foi patenteado pelo professor cearense Expedito Parente, que coordenou uma equipe de pesquisadores responsáveis pela redescoberta desse combustível. Nesta videoaula do curso de formação para o trabalho, nós vamos falar do biodiesel e de sua importância para o Ceará, para o Brasil. De dois tipos de culturas: as temporárias, como a soja, o amendoim e o girassol, e as permanentes, como o dendê, o babaçu, a couza e a mamona. Vamos conhecer melhor algumas dessas culturas.
A soja, considerada a rainha das leguminosas, apesar de ter mais proteína que óleo, constitui um componente importante no esforço de produção de biodiesel. Quase 90% da produção de óleo no Brasil provém dessa leguminosa. Banido pela soja a partir da década de 1960, o amendoim, por ter mais óleo que proteína, poderá voltar com todo o seu vigor nessa era energética dos óleos vegetais. Sob o ponto de vista da produção de óleo, o girassol situa-se numa posição intermediária entre a soja e o amendoim. Entretanto, a excelência alimentícia do óleo de girassol deverá impedir o seu emprego extensivo na produção energética. Ainda assim, deverá favorecer o deslocamento de uma parte expressiva do óleo de soja para a produção de biodiesel. A exemplo do que está ocorrendo na Malásia e na Indonésia e que começa a acontecer no sul do Pará, a agricultura do dendê se apresenta como a mais importante sob o ponto de vista de produção de óleo, pois atinge o extraordinário patamar de 5.000 quilos de óleo por hectare por ano, índice cerca de 25 vezes maior que o rendimento de produção de óleo de soja. Existem dois tipos bastante distintos de óleos extraídos do coco do dendê, ambos podendo constituir matéria-prima para a produção de biodiesel. O óleo obtido da polpa, denominado de óleo de dendê propriamente dito, é o óleo tradicional da culinária baiana, de cor vermelha, com sabor e odor característicos, sendo comercializado internacionalmente com a designação palm oil, a preços que variam na faixa de $300 a $400 a tonelada, adequando-se economicamente para a produção de biodiesel. O óleo obtido das amêndoas, denominado de óleo de palmiste, com características químicas e físicas semelhantes às do óleo de babaçu e do óleo de copra, coco da praia, é comercializado no mercado internacional com preços superiores a $500 por tonelada. O coco de babaçu, possuindo em média 7% de amêndoas, com 62% de óleo, não pode ser considerada uma espécie oleaginosa, pois possui somente 4% de óleo. No entanto, considerando os 17 milhões de hectares de floresta onde predomina a palmeira do babaçu e as possibilidades de aproveitamento integral do coco, o babaçu constitui potencialmente uma extraordinária matéria-prima para a produção de óleo, desde que sejam aproveitados os seus constituintes. O óleo de colza é o único utilizado para a produção de biodiesel na Europa. A produtividade, situada entre 350 a 400 quilos de óleo por hectare, tem sido considerada satisfatória para as condições europeias. O agronegócio da colza envolve a produção e comercialização do farelo, rico em proteínas, que corresponde a mais de 1.000 quilos por hectares, e sua lavoura promove uma excelente adubação natural do solo. A colza pode ser cultivada no Brasil, a exemplo das culturas temporárias, através de uma agricultura totalmente mecanizada. Estudos recentes, realizados por uma equipe multidisciplinar sobre o agronegócio da mamona, apresentam como principal conclusão a de que a mamona constitui, no momento, a cultura de sequeiro mais rentável entre as grandes culturas, em certas áreas do semiárido nordestino. Nesses estudos, consideram-se as séries históricas das áreas tradicionalmente produtoras de mamona, possibilitando estabelecer uma produtividade média de 1.000 quilos por ano de baga de mamona por hectare. Essa produtividade tem sido considerada bastante modesta, pois com as modernas cultivares desenvolvidas pelo CNPA-Embrapa, específicas para o Nordeste, a produtividade supera a marca dos 2.000 quilos por hectare ao ano. Seja como for, o biodiesel começa a ter destaque como alternativa aos combustíveis fósseis. Veja o exemplo da utilização do biodiesel em transportes públicos. Você sabe o que o biodiesel representa para o Brasil? O biodiesel é um combustível feito de óleos vegetais e gordura animal.
uma fonte de energia totalmente renovável. 34% das matérias-primas vêm da agricultura familiar. O que significa mais de 105 mil famílias beneficiadas em todo o país e o envolvimento de mais de 60 cooperativas no Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. O social é um incentivo à agricultura familiar. Hoje, o biodiesel no diesel fóssil, consumo de 2,7 bilhões de litros por ano. E se o consumo dobrasse, a capacidade ociosa ainda seria de 1,8 bilhão de litros. Em 2008, o uso do biodiesel passou a ser obrigatório. Com os esforços do setor, a mistura B5, prevista para 2013, foi antecipada para 2010. Mas desde então, não houve aumento na mistura. A busca por fontes de energia renováveis e menos poluentes continua e tem avançado muito. O biodiesel é a denominação genérica para combustíveis e aditivos derivados de fontes de energia renováveis. Eu estou aqui com o produtor de óleos vegetais, que é a matéria-prima para o biodiesel e biolubrificantes, o Albano Silveira, aqui em Quixadá. E ele vai falar para a gente um pouquinho sobre a importância do biodiesel no Brasil de hoje. Albano, que lugar o biodiesel ocupa hoje no Brasil entre os combustíveis que nós utilizamos? Hoje nós estamos atrás somente do álcool, né? Porque hoje o biodiesel ele é adicionado ao diesel do petróleo, né? É a 5%, que é o B5. Nós temos a expectativa para 2015 já a utilização do B7, que daqui para frente é sempre aumentando. Eu vou até traduzir aqui para quem está nos acompanhando. Hoje é o B5, 5%, 2015 é B7, vai para B10, B15, B20, ou seja... Porque toda e qualquer adição de biodiesel ao diesel do petróleo significa zero de enxofre. Então, o objetivo é sempre melhorar a qualidade do nosso combustível, né? Ou seja, as perspectivas em médio e longo prazo para o produtor de matérias-primas para a extração do óleo vegetal que vai servir para o biodiesel são excelentes. São excelentes. Sempre vai ter mercado e a procura hoje do mundo inteiro, não só do Brasil, é por esse tipo de combustível, né? Mas em compensação, Albano, houve um período aí na história recente que houve um retardamento no desenvolvimento da produção do biodiesel. A que se deve, a que se deveu isso? Sempre se dá pela posição estratégica que os governos tomam, né, Odilon? Então, na década de 70 para 80 eu acompanhei muito bem, teve a expansão do Proálcool. Mas naquele período, com certeza, se nós tivéssemos lançado o biodiesel, que naquela época se chamava Probiodiesel, teria uma grande aceitação para o Brasil. Mas optamos pelo Proálcool e hoje está aí o Proálcool gerando renda e melhorando toda a situação do nosso país. Agora, por exemplo, hoje, com essa expansão toda, o Ceará tem capacidade de produção de matéria-prima para atender toda a demanda que está chegando? Perfeitamente. Dentro das suas limitações e nós esclarecendo mais para as pessoas e para o pequeno produtor da importância desse programa, nós vamos sim conseguir atingir aí algo em torno de 5% dessa produção de biodiesel. No caso do Ceará especificamente, contando aí com a sua experiência, quais são as matérias-primas mais indicadas para o produtor já ficar de olho e falar, não, peraí, eu vou trabalhar com isso, porque eu sei que nesse momento não só é mais fácil de produzir no Ceará, como também a demanda é bastante grande. Eu falo sempre da mamona, porque a mamona é uma cultura que ela vem consociada com milho e feijão, que é da nossa agricultura de subsistência. Não posso deixar de falar do algodão, que o algodão sempre foi a riqueza da nossa terra. Historicamente. E estamos agora tentando lançar o algodão para a agricultura familiar. E a oiticica, que essa daí, quem tem mais de 40 anos, com certeza a conhece muito bem. Esperamos agora, no final desse ano, para início de 2015, já estar produzindo óleo de oiticica
para biodiesel e para a indústria de tintas e vernizes. Quem quer trabalhar também na área do extrativismo, aqui você tem, por exemplo, todo um complexo da extração do óleo já para fornecer diretamente para a produção do biodiesel e biolubrificantes. O investimento é muito alto, o retorno é rápido, como é? A indústria de óleo, ela é muito relativa. Você pode fazer fábrica de 1,5 milhão, você pode fazer fábrica de 3 milhões. Você não pode esquecer é que em seguida você vai ter que investir 10 vezes mais na compra da matéria-prima. O grande investimento da indústria de extração de óleo está sim em matéria-prima. Ou seja, aqui o recado seria, pode investir na produção dessas sementes que são a matéria-prima que vai produzir os óleos vegetais necessários para o biodiesel e biolubrificante. Sempre monte uma fábrica de óleo de acordo com a produção que existe na sua região, né? No próximo bloco, nós vamos falar sobre a produção do biodiesel e também sobre a mamona, mitos e verdades dessa excelente matéria-prima. Fique com a gente. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho. Hoje falando da produção do biodiesel. A mamona, conhecida em todo o Brasil, é muito popular entre os nordestinos. De uns tempos para cá, a mamona começou a ficar muito associada ao biodiesel em função de uma grande divulgação na mídia. Eu continuo aqui com o Albano, que vai falar para a gente qual é realmente a posição da mamona em relação ao biodiesel, a importância da mamona para o biodiesel. Albano, mitos e verdades. A mamona é realmente apenas mais uma fonte de óleo para a produção do biodiesel ou é a melhor delas? A mamona é uma das melhores alternativas para a produção de biodiesel. Hoje o estado do Ceará produz mamona, produz óleo de mamona, mas esse óleo está migrando para a indústria química. Por quê? Por uma questão econômica. Você tem uma ideia? Hoje se vende óleo de mamona para retirar aqui na empresa a R$5.000 a tonelada. R$5.000 a tonelada? Exatamente. Para o biodiesel hoje, eles estão optando por alternativas como o algodão e a soja, que estão em torno de R$1.700 a tonelada de óleo. Ou seja, então a mamona é inviável nesse momento? Nesse momento, para a produção de biodiesel, sim. Mas necessária para a produção de biolubrificantes e para atender toda a nossa indústria química. Mas aí é interessante ver que num processo de produtividade muito maior, aí sim, esse mito, que hoje é mito, né, a mamona, biodiesel, ele vai se tornar uma realidade. Exatamente. Mas nesse momento é interessante que ela vá para a indústria química para a remuneração de nossos agricultores ser maior. E aí até estimular que a produção da mamona aumente muito mais, não só no Ceará, mas em todo o Nordeste e o Brasil, para que ela possa ser realmente uma das maiores fontes de óleo para o biodiesel, que é de excelente qualidade. Inicialmente tinha alguns mitos da mamona. Hoje nós podemos utilizar a casca da mamona, isso como composto de alimentação animal. A torta da mamona, a Embrapa hoje, destoxificada, ela teria hoje a mesma proteína da soja. Então nós podemos dizer, Albano, que a mamona é, num futuro de curto, médio e longo prazo, um excelente negócio. Excelente negócio. Hoje todo agricultor deveria plantar mamona. A mamona hoje vai ocupar como o produto agrícola mais importante para o nosso estado. E eu estou citando aqui a mamona, onde nós estamos, na verdade, abordando o biodiesel, porque a meta almejada e sonhada é que a mamona esteja realmente fornecendo óleo para o biodiesel num futuro bastante próximo. Bem próximo. Para o biodiesel, para os biolubrificantes, sempre exaltando os biolubrificantes, porque é a forma de nós remunerarmos melhor o nosso agricultor. O processo de produção do biodiesel, partindo de uma matéria-prima qualquer, tem as seguintes etapas. Os procedimentos concernentes à preparação da matéria-prima para conversão em biodiesel visa criar as melhores condições para a efetivação da reação da transesterificação, com a máxima taxa de conversão. É necessário que a matéria-prima tenha um mínimo de umidade e de acidez, o que é possível submetendo-a a um processo de neutralização, através de lavagem com uma solução alcalina de hidróxido de sódio ou de potássio,
seguida de uma operação de secagem ou desumidificação. As especificidades do tratamento dependem da natureza e condições da matéria graxa empregada como matéria-prima. A reação de transesterificação é a etapa da conversão propriamente dita do óleo ou gordura em ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, que constituem o biodiesel. A reação é representada pelas equações químicas que você observa na tela. A primeira equação química representa a reação de conversão, quando se utiliza o metanol, álcool metílico, como agente de transesterificação, obtendo-se, portanto, como produtos os ésteres metílicos que constituem o biodiesel e o glicerol, glicerina. A segunda equação envolve o uso do etanol, álcool etílico, como agente de transesterificação, resultando como produto o biodiesel, ora representado por ésteres etílicos e glicerina. As duas reações acontecem na presença de um catalisador, que pode ser o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, usados em diminutas proporções. A diferença entre eles, com respeito aos resultados na reação, é muito pequena. No Brasil, o hidróxido de sódio é muito mais barato que o hidróxido de potássio. Sob o ponto de vista técnico e econômico, a reação via metanol é muito mais vantajosa que a reação via etanol. O quadro comparativo evidencia as vantagens da rota metílica sobre a rota etílica. Separação de fases. Após a reação de transesterificação, a massa reacional final é constituída de duas fases, separáveis por decantação e ou por centrifugação. A base mais pesada é composta de glicerina bruta, impregnada dos excessos utilizados de álcool, de água e de impurezas inerentes à matéria-prima. A fase menos densa é constituída de uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos, também impregnados de excessos reacionais de álcool e de impurezas. A fase pesada, contendo água e álcool, é submetida a um processo de evaporação, eliminando-se da glicerina bruta esses constituintes voláteis, cujos vapores são liquefeitos num condensador apropriado. Da mesma forma, mais separadamente, o álcool residual é recuperado da fase mais leve, liberando para as etapas seguintes os ésteres metílicos ou etílicos. Os excessos residuais do álcool, após os processos de recuperação, contêm quantidades significativas de água, necessitando de separação. A desidratação do álcool é feita normalmente por destilação. Na desidratação do metanol, a destilação é simples, uma vez que a volatilidade relativa dos constituintes dessa mistura é muito grande e inexiste o fenômeno da azeotropia para dificultar a completa separação. Diferentemente, a desidratação do etanol complica-se em razão da azeotropia, associada à volatilidade relativa não tão acentuada. Os ésteres deverão ser lavados por centrifugação e desumidificados posteriormente, resultando finalmente no biodiesel, que deverá ter suas características enquadradas nas especificações das normas técnicas estabelecidas para o produto, como combustível de uso em motores do ciclo diesel. A glicerina bruta, emergente do processo, mesmo com suas impurezas convencionais, já constitui um subproduto vendável. No entanto, o mercado é muito mais favorável à comercialização da glicerina purificada, quando seu valor é realçado. A purificação da glicerina bruta é feita por destilação a vácuo, resultando um produto límpido e transparente, denominado comercialmente de glicerina destilada. O produto de calda da destilação, ajustável na faixa de 10-15% do peso da glicerina bruta, que pode ser denominado de glicerina residual, ainda encontra possíveis aplicações importantes, as quais estão sendo pesquisadas nas tecnologias bioenergéticas LTDA, TecBio. Árvore majestosa no porte, que oferece sombra generosa para os nordestinos,
A Oiticica está prestes a voltar ao centro das atenções, agora lembrada pela sua riqueza maior, que é a semente, que pode ser utilizada para a extração do óleo na produção do biodiesel. Eu estou aqui, mais uma vez, com o Albano, que vai falar sobre a Oiticica e sua semente, que foi até lembrada e utilizada pelo Barão da Ibiapaba no século XIX. Albano, por que a Oiticica andou um pouco esquecida nas últimas décadas? Na década de 70 e 80, ela foi substituída por derivados do petróleo. Não ficou esse tempo. E quando começou essa situação do biodiesel, nós sempre imaginávamos por que não retornar a Oiticica. Então, vínhamos tentando há vários anos que a Petrobras adquira o óleo da Oiticica. Eles estão para nos dar um retorno. Isso acontecendo, já em 2015 nós pudemos produzir uma grande quantidade de óleo de Oiticica. Isso quer dizer que, na verdade, essa coisa de falar que não tem mais Oiticica, que a Oiticica acabou, é uma lorota? Não. Tem muita Oiticica. A Oiticica hoje, se nós botássemos um preço hoje, nós teríamos hoje uma oferta de Oiticica incalculável. É mais um elemento, além do que nós estamos falando aqui, do biodiesel, da produção do óleo para ampliar, melhorar e aumentar a produção do biodiesel, que ela é de excelente qualidade, ela também cumpre essa função ecológica de sustentabilidade. E entraria numa situação de um óleo com preço competitivo, viu? Porque no momento em que você tem pouca produção, aí é complicado, porque o preço está lá em cima. Perfeitamente. No caso do caroço, a semente, enfim, da Oiticica, qual é o grau de produtividade dela em relação às outras oleaginosas utilizadas? Não, a Oiticica, ela tem 45% de óleo. Ou seja, é uma semelhante ao óleo da mamona. Muito bom. Da mamona. Muito bom. E um outro ponto importante que nós estamos conversando aqui é sobre a alimentação. Essas oleaginosas todas, elas após a retirada do óleo, elas também servem para a alimentação animal. Como é que é esse processo e até onde a produção, o aumento da produção do biodiesel estaria interferindo positivamente? Todas as oleaginosas, depois de extraído seu óleo, são fontes de alimentação. A Oiticica nunca foi utilizada como fonte de alimentação. Mas se você acompanhar no sertão, os animais comem a Oiticica inteira. Por que não eles não comeriam a Oiticica depois de extraído o óleo? Isso é uma questão comercial, e nós especificarmos um produto. Agora, na natureza, o animal já consome a Oiticica. Bom, então é bom deixar claro, Albano, que principalmente aqui nessa nossa videoaula para o produtor de biodiesel, que não há risco nesse investimento, nesse momento, 2014, 15, 16, para investir nessa área, porque a demanda é muito grande. Quanto mais se produzir, mais espaço tem para consumo. Risco nenhum. Qualquer pessoa está segura, toda a sua produção é garantida à compra. Não existe essa possibilidade. Albano, como incentivar o plantio, o cultivo das oleaginosas, pensando também no cooperativismo, no associativismo entre os agricultores? Odilon, desde quando se começou a produção de oleaginosa no Ceará, sempre se voltou ao fato de gerar a inclusão social ao agricultor familiar, de gerar renda para o agricultor familiar. É tanto que toda a produção do estado do Ceará é proveniente de agricultura familiar. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre as cadeias produtivas do biodiesel e também da sua importância na agricultura familiar. A gente volta em instantes. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho. Hoje falando sobre o biodiesel. Compreender as cadeias produtivas do biodiesel pode ser um passo muito importante para o sucesso do seu empreendimento. Vamos entender um pouco mais. O biodiesel pode ser produzido a partir de várias matérias graxas classificáveis em grupos, designados segundo suas origens ou fontes. Veja no quadro os diferentes grupos. O primeiro grupo é o dos óleos e gorduras de animais, que se originam de matadouros, frigoríficos ou curtumes e são obtidos com extração com água e vapor. O segundo grupo é o dos óleos e gorduras vegetais.
Eles têm origem em agriculturas temporárias e permanentes e são obtidos por meio de diferentes tipos de extração. No terceiro grupo, temos óleos residuais de frituras. Eles se originam de cocções comerciais e industriais e são obtidos por meio de acumulações e coletas. Por fim, há o grupo de matérias graxas de esgotos, formado por águas residuais de cidades e de algumas indústrias. A obtenção desse tipo de matéria-prima encontra-se em fase de pesquisa. Dessa forma, o universo de produção desse biocombustível deverá ser pluralizado, justificando a designação cadeias produtivas do biodiesel. No fascículo, você vê o fluxograma completo das cadeias produtivas do biodiesel. Os processos de extração de óleo de grãos ou amêndoas oleaginosas podem ser definidos nos seguintes estilos ou rotas: extração mecânica, extração por solvente, extração mista mecânica-solvente. Veja no quadro as rotas adequadas para a extração de óleos vegetais. As usinas de extração mecânica são recomendadas para pequenas e médias capacidades e para oleaginosas com alto teor de óleo. As matérias-primas típicas nesse tipo de extração são a mamona, o amendoim e o babaçu. As usinas de extração por solvente são acionadas com grandes capacidades e oleaginosas com baixo teor de óleo. São usadas principalmente com a soja. Já as usinas mistas são usadas para médias e grandes capacidades e oleaginosas com médio e grande teor de óleo. São adequadas para a extração do algodão, da mamona, do amendoim, do babaçu e do girassol. Existem alguns problemas técnicos com respeito à transformação dos óleos residuais de frituras, face à heterogeneidade da matéria-prima no que se refere ao grau de acidez, ao teor de umidade e à presença de certos contaminantes. No entanto, uma equipe da Escola de Química da UFRJ está pesquisando tais dificuldades com resultados promissores. A grosso modo, para cada metro cúbico de biodiesel produzido, produz-se como subproduto 100 kg de glicerina. As pessoas acreditam que o mercado químico não terá condições de absorver tamanha oferta. A implementação da produção de biodiesel deverá rebaixar progressivamente o preço da glicerina. À medida que o preço diminua, novas aplicações vão sendo viabilizadas. E a abundância de glicemia no mercado deverá suscitar aplicações de grandes demandas que deverão segurar os preços em patamares fixos e convenientes. Há ainda a possibilidade de reaproveitamento da glicerina em diversos contextos, como agricultura, produção de alimentos e no próprio ciclo do biodiesel. 2014 foi declarado pelas Nações Unidas como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Sem dúvida alguma, um reconhecimento a este setor que, entre outras coisas, é responsável no Brasil por cerca de 70% da produção de alimentos. Eu continuo aqui com o Albano e gostaria que ele falasse justamente sobre isso, desse link entre agricultura familiar e biodiesel. Albano, qual é essa ligação entre agricultura familiar e biodiesel, principalmente aqui no Ceará? Odilon, prioritariamente na nossa empresa, 100% da nossa matéria-prima é oriunda de agricultura familiar. É um modelo que nós viemos seguindo aqui no Ceará da Petrobras Biocombustível. Ou seja, essa já é uma norma, já é um comportamento aqui no Ceará. O agricultor, que está ligado aí à agricultura familiar, ele já tem essa ligação. Ele sabe da importância de estar cadastrado, regulamentado, para poder ter o escoamento legal da sua produção. Exatamente. Ele estando cadastrado na nossa empresa e ele produzindo até um limite de 3 hectares, o governo do estado lhe dá um incentivo de R$200 por hectare para a produção. Para a produção agrícola. E ele tem aí um preço mínimo de segurança para a sua produção? Como é que funciona? Só para você ter uma ideia, hoje o preço mínimo da mamona é R$1.200 a tonelada. R$1.200 a tonelada, no caso da mamona. Então ele sabe que produzindo ele pode ganhar daí para mais, nunca para menos. Nunca para menos. E como é que está esse estímulo entre os produtores? Qual é o termômetro que você tem na agricultura familiar
cearense, isso está aumentando essa produtividade, está aumentando o número de famílias, esse cadastramento, como é que está isso? Esse ano nós estamos com 1.800 agricultores, 1.800 famílias. Mas a nossa meta para 2015 será para 10 mil famílias, porque também vamos ter os extrativistas da Oiticica, né? Ou seja, sim, a Oiticica que vai fazer aumentar essa produção. Exatamente. E isso aí você já pode perceber que já está acontecendo. Não, as pessoas clamam por essa oportunidade. Nós só precisamos fechar exatamente a venda do óleo, né? O momento está dependendo só disso. O agricultor ligado aí principalmente, definitivamente, à agricultura familiar, ele sabe direitinho os caminhos que ele tem que percorrer na área burocrática, da legislação, para poder estar afinadinho com o sistema produtivo? Odilon, cada agricultor desse é assistido por nossa empresa ou pela Petrobras Biocombustível e é feito um contrato individual. Nós vamos na associação, marcamos uma reunião para primeiro preenchimento de contratos, depois a AMATES segue a sua propriedade, lhe dá a orientação, o governo do estado distribui a semente certificada, como eu lhe disse, já tem produtor de semente certificada no estado do Ceará. Que é uma condição sine qua non. Exatamente. Tem que ter. E ainda vamos buscar essa produção agrícola numa localidade próxima entre os agricultores. Então é uma situação pouco vista, eu só vejo isso no ciclo do leite. Sim. Ou seja... Mas da agricultura familiar, da gente dar toda essa assistência, ainda ir buscar na propriedade, realmente é o biodiesel do Ceará fazendo história aí. Uma outra coisa interessante, Albano, é que o agricultor e a agricultura, todos ligados à agricultura familiar, tem hoje que ter um outro posicionamento, que é o seguinte: além da rentabilidade, além da questão produção para ter o seu dinheiro, manutenção e investimento, há que se pensar também numa produção sustentável e ecologicamente correta. Como é que está o comportamento da agricultura familiar, principalmente ligada aí às oleaginosas para o biodiesel, nesse momento? Esses agricultores, a maioria deles, ainda precisa se tecnificarem mais. Mas isso é uma questão do tempo. De tempo. Nós não temos condições de hoje fazer um modelo de agricultor produtivo. Mas é uma batalha que estamos travando e vamos vencê-la, com certeza. De qualquer maneira, esses temas estão muito em discussão na mídia e provavelmente todos eles, mesmo que não estejam ainda praticando todos os detalhes da sustentabilidade, do que é ecologicamente correto, eles já estão informados. E na medida em que as condições, a infraestrutura for se formando, você acha que essa é uma tendência real, positiva para a realidade produtiva do Nordeste? Isso é uma realidade, Ceará, isso é uma realidade que está acontecendo e vai acontecer em melhor escala. Porque todos, inclusive o homem do campo, está vendo a necessidade de preservar o seu meio ambiente, todos estão sentindo as condições climáticas aí e com certeza a adesão será total nesse sentido. No próximo bloco, vamos saber um pouco mais sobre a realidade do biodiesel no Brasil. É já já. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje falando do biodiesel. O Brasil tem potencial para se tornar o maior produtor de biodiesel do mundo, pela sua extensão territorial, entre outros fatores. Vamos saber mais. O Brasil, pela sua imensa extensão territorial, associada às excelentes condições edafoclimáticas, é considerado ideal para a exploração da biomassa para fins alimentícios, químicos e energéticos. Estudos divulgados pelo National Biodiesel Board, NBB, órgão que se ocupa com a implementação do biodiesel nos Estados Unidos, afirmam que o Brasil tem condições de liderar a produção mundial de biodiesel, promovendo a substituição de pelo menos 60% da demanda mundial atual de óleo diesel mineral. No campo das oleaginosas, as matérias-primas potenciais para a produção de óleo diesel vegetal são bastante diversificadas, dependendo da região considerada. Por outro lado, as diversidades sociais, econômicas e ambientais geram distintas motivações regionais para a produção e consumo de combustíveis da biomassa, especialmente quando se trata do biodiesel.
Especificamente na região semiárida do Nordeste, a vocação produtiva agrícola precisa driblar as secas periódicas e o grande contingente de pessoas em situação de miséria. A irrigação tem demonstrado ser o caminho para a agricultura segura e produtiva no semiárido nordestino. Porém, em razão de vários fatores, incluindo-se econômico, esse artifício se presta às culturas mais nobres, como a fruticultura, a horticultura e a floricultura, cujos resultados têm sido satisfatórios. As culturas energéticas têm que se basear em lavoura de sequeiro, isto é, sem irrigação. Entre as possibilidades propostas, a mamona e o algodão se apresentam como viáveis, uma vez que tais culturas podem conviver com o regime pluviométrico do semiárido. Estudos preliminares sinalizam o girassol como uma oportunidade agrícola, uma vez que variedades recém-desenvolvidas possuem resistências consideráveis às estiagens, explicadas pelas suas longas raízes pivotantes. O Nordeste possui uma série de espécies xerófilas nativas, como os pinhões, a leucena e outras oleaginosas e leguminosas, que poderiam ser incluídas como plantas produtoras de óleos vegetais para a produção do biodiesel. Especificamente, tendo como objetivo a produção de óleo, a ricinocultura parece constituir o verdadeiro caminho e vocação para o semiárido. A principal parcela na formação do custo do biodiesel deve-se ao preço da matéria-prima, que contribui, a grosso modo, com 2/3 dos custos totais de produção. Os créditos obtidos com a venda de glicerina são importantes na viabilização do biodiesel. Para o futuro, acredita-se que esses créditos deverão ser menos importantes como fator de viabilização, pois a tendência é baixar o preço de mercado da glicerina e aumentar o preço do petróleo e, em consequência, o preço do óleo diesel mineral. A parcela de custo devido aos agentes de transesterificação, bem como as demais parcelas dos custos diretos, são plenamente absorvidos pelos créditos obtidos com as receitas de glicerina. Para uma análise econômica genérica do biodiesel, torna-se importante conhecer os custos em função do valor da matéria-prima. Até a chegada do momento em que o biodiesel está ali pronto, envasado, está no vasilhame, pronto para ser utilizado como combustível, parece que foi um caminho rápido, percorrido rapidamente. Talvez não seja bem assim. Albano, como é esse processo, desde a semente, até a chegada da semente para a extração do óleo? Qual é esse passo a passo? Vamos entender esse percurso. Odilon, vencido toda a parte agrícola e o transporte até a empresa, nós primeiro fazemos uma pré-seleção dos grãos. Uma pré-seleção de tudo que você recebeu. Exatamente, para tirar pedras, areias e outros materiais estranhos. Exatamente. Uhum. Depois fazemos um cozimento. Cozimento. Uma prensagem. Prensagem. A degomagem do óleo. O que é essa degomagem do óleo? É para você tirar as gomas. Sim. Ainda são resíduos de torta e para limpar mesmo. Para limpar mesmo o óleo. Em seguida nós damos uma filtrada nele e levamos ao clarificador. No clarificador nós já adicionamos elementos filtrantes e damos o polimento final para termos os índices de acidez, umidade e impureza que são necessários na produção do óleo vegetal. Aí essa análise tem que ser feita em laboratório. Em laboratório. Cada gota desse óleo é analisada aqui, você está entendendo? Ele não pode sair daqui se não atender esses índices de umidade, impureza e acidez. Umidade, impureza e acidez. E aí? Nesse momento ele já passou por todo o processo? Aí ele já vai para os tanques de armazenagem e posterior envio para as indústrias. Para a produção do biodiesel. Exatamente. Albano, me diz uma coisa, esse processo todo, quer dizer, o processo lá na plantação, a muda, o crescimento, tratos culturais, combate às pragas e doenças, até a colheita, até chegar aqui a semente, é um período. Cada espécie tem uma duração diferente. Seu trato, né? É um trato diferente e um tempo diferente. Depois que ele chegou aqui, que iniciou essa parte que você falou lá do início, que é de uma limpeza, a seleção, até sair para a produção do biodiesel, quanto tempo? Pra você ter uma ideia, em média. A cada 8.000 quilos, nós demoramos 6 horas para fazer isso. A cada 8.000 quilos. 8.000 quilos, 6 horas. Exatamente. Mas nós temos um processo contínuo aqui, que podemos produzir 24 toneladas por dia.
24 toneladas de matéria-prima, de matéria-prima, de óleo vegetal. De óleo vegetal. Exatamente. E aí, para sair para a produção do para biodiesel. os mais devidos fins, ou indústria química, ou indústria de biodiesel. E lubrificantes. Lubrificantes. Esse é o processo. E esse passo a passo, para a montagem de um complexo como esse, vamos voltar a lembrar os valores para quem pensa em investir. Um mínimo necessário para você começar a produção do óleo vegetal para o biodiesel. Mas você pode pensar aí em torno aí de R$1,5 milhão para começar. Para começar. Exatamente. Se tiver mais... Não, com certeza nós investimos mais aqui, porque nós temos caldeiras, parte elétrica, instalações, tá entendendo? Eu estou falando uma pequena unidade. Esta nossa videoaula sobre o biodiesel, da série Formação para o Trabalho, está chegando ao fim. Neste programa, nós falamos sobre a produção do biodiesel no Brasil, tanto as questões ligadas à sustentabilidade, ecologia, quanto os aspectos econômicos e à agricultura familiar. Acesse o fascículo do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as videoaulas que são exibidas pela TV O Povo. Até a próxima!